Esther, capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Quem achou diz amém? Amém. Aguardo mais um pouco. Diz assim a palavra do Senhor: porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para a conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, gratos por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor operou. Já cantamos louvores a Ti, ó Deus, dizendo o quanto Te amamos e o quanto desejamos a Tua presença. Também nessa noite, Senhor, já lhe servimos com dízimos e ofertas, dizendo, ó Pai, e reconhecendo que é o Senhor que tem nos abençoado, e por isso respondemos com generosidade e fidelidade. Nesse momento, Senhor, estamos diante do início da pregação da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a não somente ouvir uma palavra, um discurso, ó Deus, um ajuntamento de pensamentos, mas, ó Deus, que nós possamos nessa noite ouvir a Tua palavra, nos submeter a ela e deixar que ela produza frutos a 30, a 60 e a 100. Que a Tua palavra, Senhor, nos convença, que a Tua palavra, Senhor, nos transforme, que a Tua palavra, Senhor, nessa noite estabeleça fundamentos, ó Deus, que vão nos levar a agradar o Teu coração e dizer, valeu a pena o sacrifício na cruz do Calvário. Ser conosco, Pai, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ao sentar, vira para essa pessoa abençoada que está do seu lado, fala o tema dessa mensagem, que é, não foi coincidência. Por certo, querido, você já viveu algum cenário na sua vida e você olhou primeiro e você disse, não, isso aí é coincidência, não pode ser que está acontecendo isso. Deus, Ele não pode estar cuidando da minha vida nesse detalhe, nesse rigor de detalhe. Como é que pode Deus, Ele começar a fazer algo na minha vida aqui em janeiro e isso se desdobrar, e eu vou entender tudo que Deus fez lá em março? Mas é assim que Deus faz, é assim que Deus realiza, porque Deus, muito diferente de nós, Ele não é limitado, Ele não vê somente o agora, o hoje, esse momento, mas o Senhor, Ele tem esse momento que nós estamos vivendo, Ele já tem a segunda-feira que nós iremos viver, e é algo que eu tenho falado muito, para que isso fique impregnado na sua mente, no seu entendimento, na sua concepção de quem é Deus. Deus não é aquele que é limitado, Deus não é aquele que fica preso ao espaço de tempo e até mesmo a condições de ansiedade que nós ficamos presos. Não, Deus, Ele conhece de tudo, Ele sabe de tudo e Ele tem a nossa vida rigorosamente em suas mãos. O livro de Esther fala sobre isso, querido. O livro de Esther tem 10 capítulos, 167 versículos e em nenhum aparece o nome de Deus. O livro de Esther, dos 66 livros da Bíblia, é o único que não aparece o nome de Deus. E aí nós olhamos e dizemos, mas como isso, pastor? Como que pode um livro da Bíblia? A Bíblia, que é um livro que tem como premissa revelar quem é Deus, a obra de Deus, qual é o projeto de Deus, e a Bíblia, ela tem um livro que nem aparece o nome de Deus, mas exatamente é isso que o autor, ele quer nos mostrar. Que mesmo não aparecendo o nome de Deus, Deus aparece em cada ato da vida do povo de Israel e conduzindo a história, usando
a vida de Esther e usando a vida de Mordecai. Se você para ler, você começa a ler o livro de Esther e você começa a perceber, tem algumas coincidências que vão acontecendo nesse livro e parece que o autor ele está brincando, ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa e na próxima cena tudo muda. Se você lê o livro de Esther com calma, com tranquilidade, parece aquela novela que você assiste e quando a novela chega no auge, acaba a novela. Aí você fica esperando o próximo capítulo. Aí no próximo capítulo, quando você pensa que o mocinho vai perder, tem uma reviravolta, o vilão perde, o mocinho começa a ganhar. É exatamente o que acontece no livro de Esther. Por várias vezes parece que o povo de Israel vai perder. Por várias vezes parece que vai chegar ao final e realmente o vilão vai ganhar e o mocinho vai perder. Mas é quando Deus se levanta e age em prol do seu povo. E sobre isso nós vamos falar aqui nessa noite. Desse Deus que está rigorosamente no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de suas mãos. Não sei como você saiu de casa hoje. Não sei quais são os conflitos que você tem enfrentado na sua vida. Mas eu sei que há um Deus que Ele não perde você de vista nem um segundo da sua existência. Que Ele está contemplando a sua vida e junto a contemplar, Ele também já está enviando o escape e o socorro. Veremos isso analisando e aprendendo aqui o que acontece no livro de Esther. O livro de Esther fala sobre um rei chamado Assuero. Na Bíblia ele é chamado como Assuero e na história você vai encontrar esse rei com o nome de Xerxes. Você que gosta de filme, assistiu aí o filme 300, fala exatamente sobre a conquista e a vitória desse rei Assuero, que é conhecido na história como Xerxes. Ele conquista na história 127 províncias. Ele era rei de um lugar e ele conquista 127 províncias. Na verdade, Assuero, Xerxes, ele era o grande comandante do mundo naquele tempo. E nesse tempo, o povo de Israel tinha se tornado um povo escravo. Então haviam muitos judeus morando na Pérsia e vivendo na corte persa. E o livro de Esther começa narrando, falando sobre um grande banquete que Assuero ele faz. E por que ele faz esse grande banquete? Ele faz para demonstrar o quão rico e quão poderoso ele é. O texto vai dizer que esse grande banquete dura 180 dias. E por que dura 180 dias? Porque era tanta beleza, era tanta riqueza a ser ostentada que precisava de 180 dias para revelar toda a grandeza desse reino. E diz o texto que ele dá essa festa de 180 dias, e isso ele tinha convidado somente os príncipes, somente os maiorais das 127 províncias, e ele percebe que é pouco. E ele dá uma nova festa, e agora ele convida todo o povo para mostrar a sua grandiosidade, mostrar o quão grande ele é. E diz o texto que em um momento ele tinha tomado tanto vinho que ele estava muito alegre, e ele chama a rainha Vasti para vir até a sua festa, porque não bastava toda a grandeza, ele precisava também mostrar a beleza da sua rainha. E a palavra de Deus vai nos dizer que a rainha, ela se nega a vir à festa do rei. O rei, ele se toma de uma revolta, e ele diz, como é que pode? Eu tenho 127 províncias, eu sou dono praticamente de todo mundo, eu tenho muita riqueza, eu tenho muita propriedade, eu sou aquele que manda vir e manda ir. Como que eu falo para a rainha vir ao meu banquete e ela não vem? Aí entra, querida, a primeira coincidência aparente. Parece que a rainha meramente se nega ao rei, mas ali já é a mão de Deus abrindo um vácuo no poder do reino persa, para que a vontade dele se estabeleça, para que a vontade dele se torne uma realidade na vida do povo de Israel. A rainha diz que não vai vir, o rei fica ali incomodado, baixa um decreto e diz, você foi destituída, você agora não é mais rainha no reino da Pérsia. E aí começa um novo concurso para uma nova rainha.
É nesse momento que entra Esther. O texto vai dizer que Esther era uma mulher formosa, que Esther era uma mulher que chamava a atenção de todos, e Esther entra nesse grande concurso para a nova rainha da Pérsia. E todas aquelas mulheres passam, e o rei escolhe Esther como a nova rainha da Pérsia. E dentro daquele cenário da corte, eles estão vivendo, estão realizando tudo, a vida está andando. O texto vai dizer lá para o capítulo 3 de Esther, que estava Mordecai, que era primo de Esther, no palácio, ali no átrio, e ele escuta dois homens conversando. Esses dois homens conversando, eles começam a falar mal do rei, e eles dizem: olha, eu acho que Assuero, na verdade, não tem sido um bom rei. Eu acho que Assuero, na verdade, ele precisa ser destituído, e nós vamos fazer um plano para matar Assuero. O que eu estou tentando te passar é o cenário dessa corte. É uma corte onde, de um lado, a soberba, a riqueza, a altivez. Do outro lado, havia aqueles que queriam esse mesmo lugar de notoriedade, esse mesmo lugar de altivez, que queriam destituir o rei daquele lugar e assumir esse lugar. Ali era um lugar de muita riqueza, de muita condição, mas também um lugar onde outros que não tinham tanto queriam assumir aquele lugar. E não é diferente do cenário que nós vivemos. Vivemos um cenário onde agora, nesse evento que está acontecendo em Davos, que disseram que a nossa renda ela está concentrada com um mínimo de pessoas, onde a divisão, onde o ter, ele vem gerando uma desigualdade social, e pessoas têm lutado desesperadamente para mudar a sua condição de vida. Mas esse mudar de condição de vida tem atropelado princípios, valores e ética. Se a gente olha para a realidade de hoje, nós vamos ver pessoas ostentando, porque conquistaram, porque têm, porque em um momento ou outro um investimento deu certo, porém tem usado o recurso de uma forma inadequada e não entendido qual é o propósito, qual é o objetivo desse abençoar de Deus sobre a sua vida. Nesse momento, eles estão vivendo toda aquela dificuldade, eles estão vivendo um cenário de arrogância, de soberba, um cenário onde se abre a possibilidade da corrupção, do desejo, e é nesse momento que eu quero trazer uma reflexão ao teu coração. Nós somos chamados nesse mundo, querido, e iremos viver sempre em uma tensão. Aonde nós estamos vivendo e quem nós somos. Nós podemos nos tornar um produto do meio que nós estamos vivendo. Nós podemos olhar para o rei ostentando e dizer: meu Deus, eu também desejo isso, eu vou fazer de tudo para chegar nesse lugar, eu vou fazer de tudo para ser também poderoso, para ser alguém que tenha esse recurso, mas para isso você supera ética, você supera princípios, você supera valores. E a palavra de Deus vai nos dizer totalmente diferente disso. Mordecai olha para aquela situação, ele sabe que ele é judeu, que ele está vivendo no reino persa, mas ele é judeu. Ele tem um Deus que zela por ele, que o guarda, que o protege, que vai conduzi-lo de vitória em vitória, independente da situação que ele está vivendo. E quando ele escuta aqueles dois homens falando que vão matar o rei, ele não conta para Esther no objetivo de se tornar alguém poderoso. Ele conta para Esther devido a um sentimento de fidelidade a quem está no controle da nação. E a gente vive esse ano de 2020 uma visão que tem como objetivo fidelidade, compromisso e gratidão.
o que move Mordecai em dizer: rei, tem alguém tramando contra ti. Não é desejo de lugar de notoriedade, não é desejo de honra, mas é desejo de ser fiel ao rei da nação. E ele vai, e ele conta, Esther conta para o rei, e o rei faz uma investigação, e realmente aqueles homens estavam tramando contra o rei, e aqueles homens são mortos, e eles saem da história. E aí vai dizer o capítulo 4, que aparece um novo personagem na história, chamado Amã. Quando todo mundo, você olha para a história, você diz: agora Mordecai entregou os caras, Mordecai agora vai ser o vice-rei, Mordecai vai estar num lugar de notoriedade. O rei se esquece de Mordecai. O rei, como ele fez uma benfeitoria ao rei, mas o rei esquece, e o rei começa a levantar alguém chamado Amã. Se você já leu o livro de Esther, você sabe que Amã é a personificação do inimigo. É aquele que levanta para derrubar o povo de Deus. Diz o texto que ele convida, você está com a sua Bíblia aberta? Leia aí junto comigo. Capítulo 3 de Esther. O capítulo 2 acaba com Mordecai dizendo: olha, rei, haviam 2 homens aqui tentando tramar contra suas costas, e aí se descobre, aqueles homens são mortos, e aí parece que no capítulo 3, Mordecai vai ser honrado. Mas diz assim o capítulo 3 de Esther: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã. Quem é Amã? Na nossa vida, querido, tem momentos que você está lá na sua empresa. Talvez você esteja passando por esse momento agora na sua empresa. Eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo o melhor. Eu chego todo dia, pastor, o meu horário no trabalho é 8 horas da manhã. Eu chego 7h30. Eu moro aqui no Colubandê, trabalho lá em Santa Cruz. Acontece isso com alguém aqui? Tem alguém? Eu fui longe, peguei pesado. Mas acontece. Tá, o diácono Marquinhos está aqui, trabalha lá na freguesia, não é, diácono? Na freguesia, Colubandê, freguesia, Colubandê todo dia. Que luta, é bom que ele vai de helicóptero, ele não se cansa muito. Mas você está fazendo o seu melhor. Você chega 6:50, você prepara tudo, pede para você fazer, você faz além daquilo, e quando sai a promoção, não sai o seu nome, sai o nome de fulano. E aquilo causa uma amargura no seu coração, e você deixa de ser fiel, porque você é motivado somente pela vitória e pela conquista, e a não vitória, a não conquista altera quem você é. A beleza do texto é dizer que Mordecai não é alterado diante da conquista que não foi almejada, diante do breve retorno da boa atitude. Tem hora que nós vivemos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e nós dizemos: Senhor, olha o quanto eu tenho feito, olha o quanto eu tenho me dedicado, olha quanto que eu tenho realizado para a obra. Quando, Senhor, que virá a bênção? A gente quer semear e definir o tempo da colheita também. Mordecai vai nos ensinar sobre fidelidade. Ainda que eu fiz o bem e aparentemente não fui alcançado pelo bem, automaticamente depois, eu preciso continuar em fidelidade. Eu preciso continuar fazendo aquilo que é necessário fazer, e não deixar uma amargura entrar no meu coração, não deixar uma murmuração entrar no meu coração, mas continuar fazendo aquilo que é necessário. No capítulo 3, que nós já acabamos de ler, Amã começa a ser engrandecido. Amã fazia parte de um povo chamado Amalequita, que historicamente tinha briga com os judeus. E é colocado sobre ele autoridade. E por onde ele passasse, tinha um decreto que todos tinham que se curvar
diante de Amã. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Amã passa, Mordecai não se curva, ele não adora, ele não reverencia, e aquilo causa um ódio no coração de Amã. E Amã se torna não somente inimigo de Mordecai, mas se torna inimigo do povo de Deus. E Mordecai é alguém que tem influência, e entenda as armas do nosso inimigo. O nosso inimigo, ele não chega dizendo o que ele quer fazer, mas ele primeiro começa a influenciar, ele começa a enfraquecendo aquilo que é a vontade e desejo de Deus para a nossa vida. Amã chega até o rei e diz: rei, tem um povo aí que não te adora, tem um povo aí que está morando aqui na Pérsia, mas eles não se colocam diante do Senhor, não se prostram para adorar o rei e nem obedecem o decreto do rei. O Senhor me libera aqui para eu fazer um decreto, para que a gente corrija isso. E o rei Assuero diz: Amã, você tem toda a liberdade, pode fazer. E Amã escreve um decreto. Ele escreve um decreto no dia 13 de janeiro, dizendo: no dia 13 de dezembro, como se fosse assim, hoje, dia 13 de janeiro, ele começa a escrever um decreto dizendo: no dia 13 de dezembro de 2020, todos do reino das 127 províncias, onde tiver um judeu, vocês vão entrar na casa e vão matar esse judeu. É como que se virasse uma ampulheta e dissesse: tem 11 meses para que todos os judeus sejam exterminados da Pérsia. Parece que a gente vive esse tempo hoje, né? Que querem varrer o cristianismo da esfera pública. Parece que estão colocando um tempo de validade onde vão dizer assim: até 2021, até 2022, nós iremos varrer todos os conceitos judaico-cristãos, tudo aquilo que se pensa sobre cristianismo, e nós percebemos que no livro de Esté se usa a política para isso, se usa o poder governamental para fazer isso. E o texto diz que o decreto é assinado, que Amã tinha um anel do rei em suas mãos. Ele escreve o decreto e ele diz: dia 13 de dezembro, eu vou acabar com todos os judeus no reino da Pérsia. E carimbou e começou a passar o tempo. Diz o texto que nós lemos aí, o versículo que nós lemos, que os judeus começaram a saber disso e começaram a se movimentar. Quando eles começaram a se movimentar, eles lembraram: mas nós temos alguém numa posição estratégica. Nós temos alguém em uma posição que pode fazer a diferença. Quem é essa pessoa? Esté. Parece que a primeira rainha, ela é destituída por acaso. Parece que um dia ela ficou louca e ela desobedeceu o grande rei Assuero. Mas não foi, querido, aquilo já era projeto, já era plano, já era Deus vendo lá na frente. Por isso que nós olhamos para cenários sombrios na nossa nação. A gente olha para alguns cenários que a gente diz: meu Deus, vai chegar um dia que a gente não vai poder mais pregar, vai chegar um dia onde as igrejas vão ter que se fechar, que eu olho para esse cenário, eu olho para Esté e eu digo: quando chegar nesse momento, Deus vai levantar as suas Esté. Deus vai levantar os seus homens, Deus vai levantar os seus Josés, e nós teremos a redenção, o resgate e a libertação de todas as coisas. O texto vai nos dizer, em Esté capítulo 4, que Mordecai vai lembrar a Esté: Esté, você não é rainha para ficar quieta nesse momento, mas você é rainha para nesse momento agir. E aí eu quero falar sobre algo à igreja, que em muitos momentos da nossa vida vamos ter que ter coragem para fazer o que tem que ser feito. Você olha para a sua família e você diz: pastor,
Eu estou olhando aqui para a minha família e está difícil uma situação, está difícil como reagir, como conduzir. O Senhor está olhando lá do alto do céu e está dizendo, sabe, querido, está faltando também um pouco de coragem para voltar a tomar o leme dessa família em suas mãos e começar a agir do jeito que tem que agir. É isso que Mordecai olha para Esté e diz, Esté, é necessário que você assuma a sua posição, você não estar aí por estar, mas você está nessa posição para fazer a diferença. Esté olha para a situação e olha o que ela responde para Mordecai. Esté capítulo 4, versículo 16. Ela diz, então vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Havia um decreto. O rei, ele tinha várias esposas e concubinas. Então não eram as esposas que iam em direção ao rei. Era o rei que olhava para a sua agenda e ele dizia, hoje eu quero essa. Traga essa até a minha câmara, traga essa até o meu quarto. E não podia entrar no átrio, não podia aparecer na frente do rei quem ele não quisesse. É sobre isso que Esté está dizendo. Esté está dizendo, eu vou me apresentar ao rei sem ele me chamar, esperando que nesse dia haja benevolência da parte dele e ele me chame. Se não houvesse benevolência da parte do Senhor e da parte do rei, Esté poderia morrer. Por isso que ela vai dizer aqui no final do versículo, se perecer, pereci. Há muitos momentos na nossa vida que, por ter essa atenção de perecer, a gente não avança. A gente não assume uma postura de ir além daquilo que é cômodo. Nós ficamos somente naquilo que é trivial. Talvez em 2020 o Senhor está dizendo para você, é hora de sair da comodidade. Tem coisas morrendo na sua vida, tem coisas morrendo à sua volta, porque você não tem assumido a posição que Deus tem chamado e te colocado. Tem pessoas aqui que Deus abriu porta para você na empresa que você trabalha hoje, porque haviam pessoas morrendo, pessoas que precisam de ouvir a voz de Deus naquele lugar, e você só tem chegado ali, trabalhado, indo embora, recebido o seu salário e indo embora, mas é tempo de começar a fazer a diferença nesse lugar, é tempo de começar a proclamar, é tempo de começar a deixar um legado, um bom testemunho nesse lugar. O Senhor tem aberto portas para você, que é profissional liberal, que é para você anunciar de quando você chega naquele lugar, a presença de Deus chega junto contigo. Quando Esté, ela é encorajada por Mordecai e está dizendo, olha Esté, você é rainha para cumprir o propósito de Deus. Tem portas que Deus nos abre, que é para nós cumprirmos o propósito dEle. Tem lugares que o Senhor nos pega pela mão, que você diz, eu não tenho condições humanas nenhuma de estar nesse lugar. Foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que me colocou aqui nesse lugar, e você está lá por um propósito. Esté já era rainha por 2 meses, e ela ainda não sabia por que ela era rainha. Mas chegou o momento dela se levantar, chegou o momento dela não ser omissa naquilo que ela tinha que fazer. E entenda, se Esté escolhe a omissão, todo um povo iria morrer. Se Esté não assume a sua posição e vai fazer o que tinha que ser feito, a morte iria tomar conta do povo de Israel. O Senhor nos diz nessa noite que algumas pessoas precisam sair desse estágio de omissão. Ah, pastor, mas hoje eu estou aqui na igreja, eu estou caminhando com o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu faço parte de um ministério,
Mas você sabe que o Senhor tem te convidado a um passo a mais, a um realizar mais, a uma dedicação a mais, e que precisa sair desse estágio de omissão, daquilo que te diga, eu vou ficar aqui quietinho, porque Esther, ninguém sabia que Esther era judia. Podia chegar o dia 13 de dezembro, o dia que todos os judeus seriam mortos, mas ninguém sabia que Esther era judia. Todo mundo pensava que Esther era persa. Ela podia dizer, já estou misturado ao povo, todo mundo acha que eu sou um deles. Mas sabe, a vida acontece, a libertação acontece, a transformação acontece quando eles percebem, nós não somos um de vocês, mas nós somos diferente de vocês. E nós somos chamados para fazer essa diferença. Nós somos chamados para ser um ponto a gerar libertação, salvação e transformação nessa sociedade que a gente vive. Mas é necessário sair desse ponto de omissão. Nessa noite, querido, ao pregar essa mensagem, eu me torno um Mordecai para a sua vida e dizer, ei, o Senhor o Senhor fez com que você entendesse a palavra da cruz, o Senhor te levou até o batismo, o Senhor te colocou para servir dentro de um ministério, o Senhor tem colocado pessoas abençoadas à sua volta, com um objetivo, para que você seja canal de bênção na vida de alguém. Mordecai olhou para Esther e falou, Esther, você não é rainha para não agir, você tem que sair da omissão. Só que Esther também nos ensina quando ela sai do estágio de omissão. Ela não sai como Assuero começa o livro. Assuero começa dizendo, eu sou rei, eu posso todas as coisas, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu tenho autoridade. Mesmo ela sendo a rainha, ela entende que no sobrenatural, Deus tem que agir através da nossa vida. Não adianta a posição, mas é necessário submissão ao Deus Todo-Poderoso. Quando ela vai se mover no projeto que Deus tem para a vida dela, ela diz assim para Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Ela sabe que não basta ser rainha, ela sabe que não basta ela se mover, é necessário que ela esteja debaixo da oração do povo. Por isso que é necessário que você ore pela sua igreja, por isso que é necessário que você ore pelos pastores dessa igreja, pelo bispo dessa igreja, pelos líderes de ministério dessa igreja. Nós não nos movemos diante do que nós conhecemos, do que nós sabemos, da posição que nós temos, mas nós nos movemos diante da oração que o povo realiza, que o povo faz. Agora eu estou aqui pregando, porque tem uma intercessão clamando pela minha vida, intercedendo pela minha vida, porque há pessoas que oram. Como eu agradeço ao Senhor por cada irmã que passa ali naquela secretaria e diz, pastor, hoje de manhã eu orei pela sua vida. E não é uma, não é duas, nem três, mas as irmãs passam ali e tem esse carinho, esse amor em dizer, pastor, estou orando pela sua vida. Esther, quando olha a missão, ela diz, eu não posso ir para essa missão se não estiver coberta de oração pela vida do povo. E da mesma forma, querido, 2020 é um ano que Deus quer fazer, que Deus quer realizar, que você olha para esse púlpito e você diz, Senhor, usa a vida dos nossos pastores, do nosso bispo, mas é necessário que você ore, é necessário que você jejue, é necessário que você apresente as nossas vidas ao Senhor, assim como Esther disse e entendeu, eu não posso fazer sozinha, eu preciso que vocês orem, que vocês clamem, que vocês intercedam e que vocês criem essa cobertura sobre a minha vida. E ela diz, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. E a história diz que ela vai, e ela se apresenta ao rei. O rei olha e o rei diz, vem Esther até mim. E Esther vai até o rei
E ela faz um pedido ao rei. Ela diz: eu quero convidar o Senhor e Amã para um banquete. Amã, que é o grande inimigo, e os dois vão até o banquete, e Esther não conta ainda o que ela deseja. E ela diz: amanhã vocês voltam para um próximo banquete, e eu vou contar o que eu quero. E aí o texto fala sobre uma nova coincidência, porque Amã sai daquele banquete, e ele passa por Mordecai, e Mordecai mais uma vez não reverencia, e ele diz: amanhã eu vou botar Mordecai em uma forca e vou matá-lo. Aí leia comigo, Esther capítulo 6. Esther capítulo 5 acaba com Amã dizendo: vou colocá-lo em uma forca e vou matá-lo. Diz o capítulo 6 de Esther: naquela noite o rei não pôde dormir. Quem não deixou o rei dormir? O Deus que está sentado no trono, que conduz a nossa história, que nada foge ao seu controle. No coração de Amã estava: vou matar Mordecai. Só que o Senhor que está sentado no trono está dizendo: não vai matar, ele é meu. Ainda tem projetos, ainda tem sonhos. Enquanto há projetos e sonhos de Deus sobre a minha vida e a sua vida, podem tentar fazer, mas o Senhor nos livra de todos. Ele diz: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou fazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Mordecai tinha feito uma benfeitoria para o rei. O rei tinha esquecido. Em vez de engrandecer Mordecai, engrandeceu Amã. Só que Mordecai continuou servindo. Mordecai continuou caminhando. E aí no capítulo 6, quando no outro dia ele ia morrer numa forca, o Senhor fez o rei não dormir. E o rei poderia fazer muitas coisas para o sono vir. Só que naquela noite o rei quis ouvir os livros das crônicas. E o rei chama o escriba. O escriba pega o livro. E aonde o escriba poderia também abrir o livro em qualquer parte. Mas sabe, querido, na vida nada acontece de forma aleatória. Tudo que acontece na vida, o Senhor está rigorosamente no controle dela. Tudo. Nada acontece de forma aleatória. Nada é coincidência. Nada é por acaso. É porque o Senhor está cuidando das nossas vidas. Quando parece: pastor, então há uma ausência, Deus não está agindo, Deus não está operando na minha vida. Quando parece que Deus não está agindo, que Deus não está operando, é o momento que a fidelidade é provada. É nesse momento que nós nos colocamos e dizemos: Senhor, parece, mas eu não vou deixar com que o meu pensamento, com que o meu entendimento, com que a minha ansiedade me leve a deixar de crer nesse período. Nesse período que parece que o Senhor não age, é o momento que eu respondo com fidelidade. E nesse ano de 2020 seremos testados na nossa fidelidade. Não é que Deus vai deixar de fazer, não é que Deus vai deixar de operar, não é que Deus vai deixar de realizar, mas haverão alguns momentos que Deus vai parar do nosso lado e vai dizer: superem fidelidade, porque o que eu já fiz em outros momentos, eu tenho poder para voltar a fazer, mas enquanto eu não faço, permaneça em fidelidade. Ontem, pregando na juventude, falava sobre fé. Nós precisamos de fé para crer no primeiro momento, crer que Deus é todo poderoso, crer que Deus realmente enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas há um momento da nossa vida que nós precisamos de fé também para nos mover na missão. Porque há um momento quando Deus ele chama Noé e ele diz: Noé, eu vou acabar com toda a terra. E olhei lá do alto do céu e encontrei só fidelidade em você, Noé. Então eu estou te chamando para construir um barco, porque daqui a algum tempo choverá na terra 40 dias e 40 noites, tudo será inundado.
e só você será salvo. Se mover na missão. Noé, olha, mas o tempo está bom. O máximo que chove aqui são 2 dias e não enche nem 20 centímetros. Vai chover 40 dias e vai inundar tudo. Tem momentos na nossa vida que se mover em fé é olhar no impossível, no que Deus quer fazer, no que Deus quer realizar. Tem alguns momentos que a gente está construindo e fazendo essa igreja aqui em cima, que algumas pessoas olham com pessimismo e diz: para quê, pastor? Não vai dar para encher, é muita gente. 1.800 lugares é muita gente. Só que a gente já está olhando para o que Deus quer fazer. A gente olha para uma São Gonçalo que tem 1.200 habitantes. É muita gente. Só no Colubandê nós temos 70 mil habitantes. Se todos os moradores do Colubandê, o Espírito Santo enche o coração de todos os moradores de Colubandê, vão para a igreja. Falta igreja. A gente tem que fazer 15 cultos no domingo. Ordenar mais uns 50 pastores aqui nessa igreja. Deus quer salvar. Deus quer realizar o querer dele. Deus quer resgatar vidas, transformar vidas. Mas é necessário que a gente se levante nessa disponibilidade. E aí o capítulo 6 vai falar sobre isso. Desse Deus que se levanta e que conduz a história. Desse Deus que foi lá e levantou o rei Assuero e falou: hoje você não vai dormir. Você pode estar com muito sono, mas hoje você não vai dormir, porque eu tenho propósitos a serem realizados, e amanhã Mordecai não pode morrer. E aí, o escriba lê exatamente o trecho do livro que fala sobre o que Mordecai fez. E aí, versículo 3 diz assim, Esté capítulo 6, versículo 3, então disse o rei: que honras e distinção se deram a Mordecai por isso? Aí o escriba responde: nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Aí o texto vai dizer: ora, Amã está lá no pátio. Olha quem estava lá. Amã, que queria enforcar Mordecai. E aí o rei manda: entra aqui, Amã, vem cá. Amã, me dá um conselho. O que você acha? Alguém que fez uma benfeitoria para o rei e o rei esqueceu dele. O que se faz com essa pessoa? O texto diz que Amã se encheu de alegria achando que era para ele. É uma cena, né? A gente vê. E aí Amã diz: ah, rei, sabe o que você faz com ele? Bota as melhores vestes nele, já pensando ele com aquelas vestes. Depois o Senhor coloca uma coroa na cabeça dele. Depois o Senhor pega o cavalo mais bonito que tem aqui na Pérsia, coloca ele em cima do cavalo e leva ele para passear pela cidade, para todo mundo ver ele dessa forma. Aí o rei olhou para Amã e falou: é isso, Amã? Vai lá e busca Mordecai para mim. É assim que Deus faz. Deus honra na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Cabe a cada um de nós semear. O momento da colheita é Ele que define, é Ele que diz, mas é preciso permanecer em fidelidade. A mesma história a gente vai ver lá com José. José, ele desvenda o sonho do copeiro e do carcereiro. O copeiro, ele volta lá e esquece de José. José continua na cadeia, até que um dia Faraó tem um sonho, e aí o copeiro, para ficar bem na fita com Faraó, para dizer: eu sei quem resolve, se lembra de José. O Senhor se lembra de nós, o Senhor não se esquece de nós. No momento certo, no momento oportuno, na hora certa, Ele vai fazer se lembrar de nós. Sabe, aquele currículo que está lá esquecido, não está esquecido não, é na hora certa, é no momento certo. Aquela promoção que você diz, vai todo mundo e não vou eu, é na hora certa. Aquele contrato que você diz, meu Deus, que hora que vai sair, é na hora certa. Mas permanece em fidelidade.
Enquanto não acontece, permanece em fidelidade. Tem muita gente negociando a integridade porque a bênção não chega. Porque você diz que está demorando, e aí você quer criar o seu jeito, a sua forma. Abraão fez isso. Abraão criou um segundo plano, Agar. E até hoje a gente vê israelitas e ismaelitas brigando por conta disso. Não crie um plano B. Permaneça em fidelidade. Permaneça em integridade. Porque esse Deus aqui, que parece ser coincidência, mas não é. É o Deus que está sentado no trono e que rege a história da nossa vida. Diz o texto que Amã é elevado, que Amã recebe aquelas vestes, anda com a coroa, com o cavalo, e no outro dia tem um banquete de Esté com Assuero e Amã. E nesse banquete Esté vira para Assuero e diz: Amã está tentando matar todo o povo de Israel. Amã escreveu um decreto no qual ele mataria todo o povo de Israel no dia 13 de dezembro desse mês. O que eu quero te pedir, e Assuero já tinha dito a Esté: tudo o que você me pedir, eu te farei. E Esté pede a cabeça de Amã. A forca que Amã prepara para Mordecai é a forca que ele morre no outro dia. O que eu quero trazer ao teu coração, querido? Onde há posicionamento, onde há postura, onde não há omissão, onde há vida com Deus, onde há fidelidade, os nossos inimigos caem por terra. E eu não estou suscitando uma cultura de vingança. Quando eu falo sobre inimigo cai por terra, eu estou falando dos projetos que Satanás faz e se levanta para roubar a nossa esperança, roubar a nossa fé, roubar o nosso ânimo. Eu falo sobre a perspectiva do Novo Testamento, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as potestades que se manifestam no reino espiritual. Nesse ano, muitas coisas vão tentar roubar a sua fidelidade, o seu comprometimento e a sua gratidão. Supere, responda com fidelidade, responda com comprometimento. Ah, pastor, eu já era fiel, aumente a intensidade. Ah, pastor, eu já era comprometido, aumente a intensidade, porque vale a pena ser fiel. Vale a pena caminhar até o final. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Fé para crer, fé para permanecer na missão e fé para avançar com um bom testemunho para a próxima geração. Porque quando nós permanecemos, nós deixamos um legado para a próxima geração. Nós estamos falando de um relato histórico que aconteceu há muito tempo atrás e que ainda hoje é usado como experiência de vida. O Senhor também quer usar a sua vida dentro da sua família, dentro do seu rol de amigos, de falar assim: lembra de fulano? Fulano foi alguém fiel, fulano foi alguém comprometido, fulano foi alguém que passou por adversidades, por lutas na sua vida, mas respondeu com fé, integridade e fidelidade ao Senhor. Amém? Quero te convidar a... Face to face with the younger me. Oh,